Nesse vídeo eu vou tentar, em primeiro lugar, mostrar para vocês uma coisa que tem muita gente que não acredita, que, na verdade, nós estamos fazendo um esforço enorme na área educacional. Na verdade, nós estamos fazendo um esforço maior do que jamais foi feito na área educacional no Brasil. Mas, como todo mundo sabe, os resultados que nós estamos alcançando são tão limitados como sempre foram. Então, a grande incógnita, a grande aparente contradição é por que estamos fazendo esforços tão grandes, esforços maiores do que jamais fizemos e estamos tendo resultados tão limitados como sempre tivemos. Talvez a gente não esteja conseguindo traduzir esse esforço todo em grandes resultados, talvez porque a gente não saiba educar, ou talvez seja porque existem outras causas. Então eu vou começar, na verdade, tentando convencer vocês de que, na verdade, nós estamos fazendo um esforço como nunca fizemos antes. Para ver isso, é só a gente olhar quanto que nós gastamos com educação hoje no Brasil, com educação pública hoje no Brasil, como porcentagem da nossa renda nacional. No encontro que teve em 2015 dos chefes de Estado, a última encontro mundial de chefes de Estado sobre educação em Incheon, na Coreia, em 2015, ficou acordado entre os diversos chefes de Estados, inclusive com a delegação brasileira, que os países do mundo concordavam em gastar de 4% a 6% da sua renda nacional com educação. Bom, o Brasil já está chegando em 6% e nós estamos bem acima da média mundial, certo? Então, em certo sentido, nós estamos cumprindo com o nosso compromisso de nos esforçarmos e dedicarmos a 6% da nossa renda com educação, que é um dos países do mundo que mais gasta em educação, como esse gráfico mostra. Mas mais impressionante é que não só nós estamos gastando aquilo que nos comprometemos com educação, mas nós somos o país do mundo que mais tem aumentado o gasto com educação. Na verdade, esse gráfico aqui mostra quanto que cada país tem aumentado o seu gasto com educação. O Brasil é essa linha laranja acima de todas as outras, mostrando que o Brasil tem aumentado, em termos reais, o seu gasto com educação em mais de 10% ao ano. Enquanto que, se você olhar para a média dos países desenvolvidos, eles estão aumentando, e a média mundial, eles estão aumentando o seu gasto com educação a 2%, 3% em termos reais ao ano, que é bastante. Mas o Brasil está superando todo mundo e está fazendo um esforço de aumentar o seu gasto com educação em 10% ao ano. Ou seja, em suma, ao contrário talvez do que algumas pessoas pensam, nós nos esforçamos muito na área educacional. E, na verdade, temos nos esforçado cada vez mais e temos aumentado esse nosso esforço mais do que todo mundo no mundo. O impressionante é que nós não estamos sendo capazes de converter todo esse esforço em resultado. A nossa Constituição, a gente lembra, ela diz que todas as crianças de 5 a 17 anos tinham que estar na escola. A meta 3 do Plano Nacional de Educação diz que em 2016 todos os jovens de 15 a 17 anos deviam estar na escola. Mas, na verdade, como esse gráfico mostra, até 1990, nós tínhamos só metade das crianças, metade dos jovens de 15 a 17 anos, melhor dizendo, na escola. Isso melhorou significativamente após a Constituição de 88, como esse gráfico mostra. Se nós tivéssemos continuado nessa direção, hoje nós já teríamos, em 2013, nós já teríamos 100% dos nossos jovens de 15 a 17 anos na escola. Mas nós mudamos de rota no início do novo milênio. E hoje nós ainda temos 15% dos nossos jovens fora da escola, o que é mais ou menos 1.500.000 jovens de 15 a 17 anos fora da escola, porque nós temos mais ou menos 10 milhões de jovens de 15 a 17 anos no Brasil. Ou seja,
nós não estamos cumprindo, apesar de estarmos nos esforçando como nunca, nós não estamos cumprindo nem a nosso requisito constitucional, nem aquilo que nós combinamos na terceira meta do Plano Nacional de Educação. Mas isso tem a ver com acesso à educação. Será que aqueles que estão na escola estão aprendendo? Será que nós estamos tendo sucesso, ao menos, de melhorar o aprendizado daqueles que estão na escola? O resultado para o nosso ensino médio é também desastroso. Esse gráfico mostra, a linha azul, ela mostra o aprendizado, a proficiência em matemática dos alunos ao final dos anos iniciais do ensino fundamental, ao final do 5º ano. A linha laranja mostra o aprendizado, a proficiência dos alunos em matemática ao final do 9º ano, ao final do ensino fundamental. E a linha verde mostra a proficiência dos alunos ao final do ensino médio no Brasil. O que a gente pode ver desse gráfico é o desastre que nós temos no nosso ensino médio. Apesar de todo esse esforço, o nosso ensino médio, o aprendizado dos nossos alunos ao final do ensino médio em matemática está declinando, a ponto de que a distância entre a linha laranja e a linha verde é quanto um aluno aprende no ensino médio, dado que a diferença entre a proficiência de um aluno ao final do ensino médio e a proficiência dos alunos ao final do ensino fundamental. Como a gente pode ver nesse gráfico, essa diferença já foi de 40 pontos, ou seja, há 20 anos atrás, um aluno aprendia mais ou menos 20 pontos na escala SAEB no ensino médio. A gente gostaria que esse número fosse 50, pelo menos 25, mas idealmente 50. Acontece que ao longo desses 20 anos, em que nós aumentamos o nosso esforço, ao invés desse aprendizado aumentar, ele diminuiu. E hoje, um aluno no ensino médio aprende apenas 10 pontos na escala SAEB e, portanto, 20%, ou 1/5 daquilo que a gente gostaria que eles aprendessem. Quer dizer, isso é compatível com quem está fazendo pouco esforço com a educação. Como que isso pode ser possível no país que mais aumenta o seu gasto com a educação? Então, nós falamos que o nosso desempenho em acesso não tem sido fantástico. O nosso desempenho em aprendizado, em particular no ensino médio, tem declinado. Bom, mas o que tem acontecido com o significado desse conhecimento? O que é ensinado pela educação brasileira tem tido significado para a vida dos brasileiros. Bom, para isso, nós construímos esse gráfico em que, no eixo horizontal, a gente tem a escolaridade e no eixo vertical a gente tem a produtividade. Esse gráfico ele mostra o papel do Chile. O ponto inicial é 1980 e o ponto final é 2010, ou seja, passaram-se 30 anos no Chile e o que aconteceu? O Chile caminhou nessa direção e, portanto, aumentou a escolaridade, e ele caminhou nessa direção vertical e, portanto, aumentou a produtividade. Então, no Chile, o país aumentou a escolaridade dos seus trabalhadores, aumentou a educação dos seus trabalhadores e aumentou a produtividade. Ninguém acredita, e nós não acreditamos, que a gente vai educar as pessoas simplesmente para aumentar a produtividade das pessoas. Afinal de contas, a educação é um direito humano, e nós temos que garantir a educação para todas as pessoas, independente de tudo. Todo mundo espera que um aumento na educação deva ser traduzido num aumento da produtividade. Afinal de contas, como diz o artigo 205 da nossa Constituição, um dos objetivos da educação é a qualificação para o trabalho e, portanto, a educação deveria aumentar a produtividade. Bom, no Chile, ela aumenta. E essa inclinação no Chile é de 10 mil dólares de aumento de produtividade para um aumento de 3,3 anos de escolaridade. Ou seja, é um aumento de 3 mil dólares de produtividade por trabalhador por ano para cada ano de escolaridade. Bom, a gente foi investigar se essa rampa chilena, essa subida chilena, ela é só chilena ou também aparece em outros países. Então, nós comparamos
com, por exemplo, a Malásia e a China. E a gente pode ver nesse gráfico, a Malásia em amarelo, a China em verde, de que a inclinação é mais ou menos parecida. A China é um pouco mais inclinada, a inclinação do Chile é 3, a da China é 3,5, a da Malásia é 2,5, mas você vê que os três mais ou menos aumentam a escolaridade e aumentam a produtividade ao mesmo tempo. A gente ficou curioso de saber o seguinte: será que todos os países sobem essa mesma rampa? É claro que vão aparecer uns países que têm uma rampa bem mais inclinada. Sem surpresa, você vai constatar que a Coreia é um deles, né? Então a curva para a Coreia é essa aqui que vocês estão vendo, e a inclinação dessa curva da Coreia é 2 vezes a inclinação da curva para o Chile, Malásia e China. Na Coreia, 1 ano a mais de escolaridade aumenta a produtividade em $7.000 por trabalhador por ano. Ou seja, a Coreia é muito mais eficaz do que o Chile, a Malásia e a China em traduzir educação em produtividade. Ou seja, de novo, não é o objetivo da educação simplesmente gerar produtividade. Mas, se a gente quer melhorar a vida das pessoas, a gente quer que aumentem os salários. Para aumentar os salários, a gente precisa aumentar a produtividade. Então, é bom saber que a educação traz produtividade. Bom, ela traz produtividade nesses países. O que aconteceu no Brasil? Se a gente colocar o Brasil nesse mapa, nesse gráfico, o Brasil aparece como está aqui nessa linha horizontal. Ou seja, o Brasil é um dos poucos países do mundo que conseguiu aumentar substancialmente a escolaridade da sua população sem traduzir isso em aumento de produtividade e, portanto, dificultando o aumento do salário dos trabalhadores e, portanto, dificultando a redução na pobreza. Com isso, eu estou tentando mostrar que nós tivemos 3 fracassos educacionais. Nós não conseguimos incluir os nossos jovens, ou 100% dos nossos jovens, ainda temos 1,5 milhão dos nossos jovens de 15 a 17 anos fora da escola. O aprendizado no ensino médio caiu e o significado dessa educação é limitado. A educação brasileira está dialogando pouco com o sistema produtivo brasileiro. A grande questão é que, se nós fizermos um gráfico onde a gente coloca no eixo horizontal o gasto brasileiro por aluno em dólares, o Brasil está aqui. O Brasil gasta perto de $4.000 por aluno por ano. E no eixo Y eu tenho, no eixo vertical, eu tenho o aprendizado aqui em matemática segundo o PISA. Ora, o que você quer? Você quer ter o maior aprendizado possível para o que você está gastando, né? Esses vários pontos são os vários países do mundo. E essa linha azul é mais ou menos o que você espera que seja o aprendizado de um país, dado o quanto ele gasta. É claro que um país que gasta mais deve ter um aprendizado maior, ou seja, aqueles países que gastam mais com educação têm, de fato, um nível de aprendizado dos seus alunos melhor. Ora, o Brasil está nesse ponto. Se você traçar uma linha paralela azul que passa pelo Brasil, que é essa linha vermelha, você percebe que não tem ninguém abaixo dessa linha. A distância dessa linha à linha azul é quanto que o Brasil está perdendo de aprendizado, dado o quanto o Brasil gasta. O Brasil gasta 4.000, ele deveria ter um aprendizado de 440 na escala PISA. Na verdade, ele tem 370. Ou seja, com o gasto que o Brasil tem, os outros países que gastam a mesma coisa que o Brasil têm um aprendizado de 440. O Brasil tem um aprendizado de 370. Logo, nós estamos 70 pontos na escala SAEB abaixo do que era de se esperar para um país que faz o esforço que o Brasil faz. Ou seja, estamos nos esforçando e, de novo,
não estamos alcançando os resultados que eram esperados. Na verdade, você pode perceber que não tem nenhum país abaixo dessa linha vermelha. Isso quer dizer o seguinte, não tem nenhum país do mundo mais ineficiente em educação do que o Brasil. Nós conseguimos ser o campeão de esforço, aquele país que mais tem se esforçado, mais tem crescido o gasto com educação, ou seja, nós temos nos preocupados em aumentar o gasto, andar na horizontal, e não temos nos preocupados tanto em andar na vertical, que seria aumentar a eficiência desse gasto e melhorar os nossos resultados. Só para dar uma ideia, se a gente gastasse um pouco mais, nós poderíamos chegar no Chile, que é esse país aqui. Seria um pouquinho de gasto e um grande aumento de resultado. Se a gente gastasse um pouquinho mais, nós poderíamos chegar na Rússia, que é esse país aqui. A Rússia consegue, com um gasto menor do que $5.000 por aluno por ano, enquanto que o Brasil gasta $4.000 por aluno por ano, a Rússia gasta menos de 5.000 e alcança um resultado de 500 pontos na escala do PISA, enquanto que o Brasil está aqui nos seus 370. Ou seja, isso mostra de que sim, devemos nos esforçar mais e cada vez mais, mas tão importante quanto caminhar na horizontal, que significa se esforçar mais, é caminhar na vertical, que significa traduzir esse esforço em resultado. E o Brasil está sendo muito menos capaz de traduzir esforço em resultado do que ele está sendo capaz de colocar esforço. E, portanto, o grande desafio para o Brasil de novo, não é tanto aumentar o esforço, mas conseguir traduzir melhor esse esforço em resultado. E aí a questão que fica bom, por que alguém se esforça tanto e tem uns resultados tão ruins? Ora, uma explicação simples é de que nós não sabemos educar. Se nós não sabemos educar, um time que pode se esforçar muito, mas não sabe jogar, vai perder o jogo, tá certo? Então não adianta se esforçar se você não sabe fazer. Então pode ser que o problema do Brasil fosse se esforçar muito e não saber traduzir esses recursos em educação. Deixa eu mostrar para vocês de que isso é absolutamente errado. O Brasil sabe educar, o que só torna o nosso quebra-cabeça, a nossa contradição ainda maior. Será que sabemos educar mesmo? Esse gráfico aqui, ele mostra, cada ponto nesse gráfico, na verdade, é uma rede municipal brasileira. E aqui no eixo horizontal, a gente tem o gasto. E no eixo vertical, nós temos o IDEB nas séries finais. E essa linha horizontal é meio que a meta brasileira para 2007. E essa reta vertical aqui, verde, é a meta brasileira para 2021. Ora, o que nós vemos é o seguinte: o Brasil consegue simultaneamente ter 10% das redes municipais em 2017, não tendo cumprido ainda a meta brasileira de 2007. Ou seja, nós temos 10% dos nossos municípios que ainda não chegaram na meta brasileira de 2007, 10 anos depois. Mas isso quer dizer o seguinte: olha, talvez a gente não saiba educar, mas, ao mesmo tempo, nós temos 13% dos nossos municípios que em 2017 já cumpriram a meta de 2021. Isso quer dizer o seguinte: esse povo aqui sabe educar muito bem. E o impressionante no Brasil é como redes com o mesmo gasto podem ter IDEBs de 6,5 a 2,5. Ou seja, você tem redes com IDEB perto de 3 e você tem redes com o mesmo gasto por aluno com IDEB de 7. Então, a questão é, será que a gente não sabe educar? Ou será que o nosso problema é outro? O nosso problema não é não saber educar. O nosso problema é não saber copiar
aquelas redes brasileiras que sabem educar. Ou seja, nem todas as redes brasileiras estão sabendo traduzir recursos, esforços em resultados, mas algumas redes brasileiras estão sendo capazes de traduzir muito bem o esforço, os recursos que têm em grandes resultados, dado que 6 é mais ou menos a média da OECD, a média dos países ricos. Logo, quem está em 7 está conseguindo chegar na média dos países ricos, está conseguindo um resultado muito adequado. A questão é, alguns estão, outros não estão. O nosso problema não é não saber educar. O nosso problema é não saber aprender com nós mesmos. O nosso dilema é como fazer com que aqueles que sabem educar muito bem e que existem várias redes no Brasil capazes de fazer isso, sejam copiadas, evidentemente com adaptações pelas redes que estão tendo um fraco desempenho. Uma outra falácia no Brasil é a gente acreditar que o nosso fraco desempenho educacional vem da pobreza, né? E nesse gráfico a gente colocou aqui para desmistificar essa questão e mostrar que sim, sabemos educar e que temos muitas redes em áreas muito pobres no Brasil que sabem educar muito bem. A gente colocou aqui no eixo horizontal a renda per capita do município e no eixo vertical nós colocamos o IDEB nas séries finais. E aqui está o IDEB de 6, que é a média dos países ricos, e aqui nós pegamos um município, uma rede municipal, que é a rede de Brejo Santo, que fica no sul do Ceará, na fronteira com a Paraíba e com Pernambuco, no piso da Chapada do Araripe. Esse município relativamente pobre, bastante pobre mesmo para os padrões brasileiros, consegue ter um IDEB nas séries finais do ensino fundamental próximo à média dos países ricos e muito acima do típico para os municípios brasileiros, que é a linha azul. Isso quer mostrar para a gente o seguinte: tem muitos municípios brasileiros capazes de educar, de transformar os recursos limitados que eles têm numa educação de muito boa qualidade. Ou seja, nós sabemos transformar recursos e esforços em boa educação em várias áreas do Brasil. A questão que falta para o Brasil, na verdade, é aprender a copiar essas áreas. O que nós temos que aprender é aprender com nós mesmos, tá? E isso está sintetizado nesse diagrama aqui, onde a gente está dizendo que uma das coisas que o Brasil precisa fazer é difundir as melhores práticas, é nós aprendermos e termos a humildade de aprendermos com nós mesmos. Tem muita gente no Brasil fazendo educação de muito boa qualidade que precisa ser copiada, que precisa ter as suas práticas difundidas para o país inteiro. Bom, mas essa não é a única causa da nossa dificuldade de traduzir esforços em resultados. Uma outra questão muito importante é que a gente costuma dizer, existe um sistema de gestão clássico que está baseado nas letrinhas PDCA. O que quer dizer PDCA? P tem a ver com planejar, ou seja, eu preciso saber aonde eu quero chegar e identificar quais as ações que eu preciso fazer para alcançar isso. O D vem do do fazer em inglês, e significa que não adianta eu planejar e saber exatamente o que eu tenho que fazer, se eu não fizer, eu não vou alcançar os resultados. Então, a segunda fase é o fazer. Eu tenho que planejar, saber o que eu quero fazer, planejar bem, fazer. Bom, mas depois que eu fiz, vem o C. O C vem de checar, do check em inglês. O checar quer dizer, eu tenho que saber se eu conseguir alcançar aquilo que eu planejei. Eu planejei, eu fiz, eu agora tenho que ver. Eu alcancei? Bom, depois que eu planejei, fiz, chequei e cheguei à conclusão de que eu não alcancei tudo o que eu planejei, vem o A. O A significa agir, repensar,
é entender por que eu não conseguir alcançar, por que eu não consegui alcançar aquilo que eu planejei alcançar. Esse A é uma parte fundamental, porque esse A é aquela hora que eu vou repensar o meu plano, vou replanejar e vou tornar todo o meu sistema mais eficiente. Esse A é a hora que eu vou aprender com os meus erros. Eu planejei, eu fiz e não deu os resultados que eu esperava. Isso é o que está acontecendo com o Brasil. O que a gente tem que fazer? Parar para pensar por que não está dando os resultados, para a gente não cometer os mesmos erros de novo e de novo. Só tem que a educação no Brasil, ela é um verdadeiro PD sem A. É um PDC sem A. Porque nós planejamos, e nós planejamos desde 1932, quando tivemos o Manifesto dos Pioneiros da Educação. A gente ali já estava planejando. Aquele plano de 32, ele é extremamente atual, ele quase que vale para hoje. E nós viemos planejando sistematicamente. No governo Fernando Henrique tivemos um plano decenal, agora temos um novo plano decenal. Ou seja, nós planejamos como ninguém. E nós planejamos de uma maneira detalhada e planejamos de uma maneira participativa e cooperativa. Então, ninguém pode discutir a nossa capacidade de planejamento. E também ninguém pode discutir a nossa capacidade de fazer, porque, afinal de contas, nós estamos gastando 6% do nosso produto nacional e, se nós olharmos para o nosso Ministério de Educação, para não falar das nossas secretarias estaduais e municipais de educação, esse mapa que está aqui são 60 programas que o Ministério da Educação oferece para os vários sistemas estaduais e municipais no Brasil. Então, só o Ministério da Educação tem mais de 60 programas diferentes para tratar diferentes problemas. Então, nós estamos inativos em educação? Não, nós estamos gastando uma montanha de recursos, nós gastamos aproximadamente 350, 360 bilhões de reais por ano em educação pública no Brasil, ou seja, 1 bilhão de reais por dia são gastos em educação. Esse é o esforço que a sociedade brasileira faz com a educação pública, 1 bilhão de reais por dia. Só o Ministério da Educação oferece 60 programas diferentes para os estados e municípios brasileiros. Bom, então, nós planejamos como ninguém, nós fazemos, nós gastamos 1 bilhão de reais por dia. Nós checamos se isso está acontecendo? Sim, nós temos o melhor sistema, um dos melhores sistemas de monitoramento da educação no mundo. O nosso INEP é uma instituição premiada mundialmente pelo seu trabalho em monitorar e avaliar a educação no Brasil. Nós participamos de todos os sistemas mundiais de avaliação de educação. Nós participamos sempre do PISA. Sempre chegamos em perto do último lugar, mas nunca deixamos de participar. Sempre tivemos a coragem de participar. Ou seja, nós sabemos que a nossa educação anda muito mal. E nós sabemos que ela continua andando muito mal. Então, nós fazemos o P, nós fazemos o D, nós fazemos o C. O que falta no PDCA? O que falta no PDCA é que, uma vez que alguma coisa deu errada, por exemplo, que eu falava antes, a educação, o aprendizado de matemática na educação média brasileira está caindo. A quantidade, o aprendizado no ensino médio no Brasil, que já foi 40, hoje é 10. Nós estamos aprendendo 10 pontos na escala SAEB, quando nós já aprendemos 40. Ou seja, nós estamos andando para trás. Isso requeriria nós olharmos e dizermos, olha, não importa o que nós planejamos, não importa o que nós fizemos, o que nós verificamos é que aquilo que nós planejamos, nós não estamos alcançando. E, portanto, nós temos que entender por que nós não estamos alcançando isso. Caso contrário, nós temos um PDC sem A. Isso quer dizer o seguinte, nós temos uma política educacional que não aprende com seus próprios erros. Ou seja, o problema da educação no Brasil é a dificuldade da educação aprender. O nosso sistema educacional nem está aprendendo com nós mesmos, nem nós estamos dispostos a aprender com aqueles que fazem bem a educação,
nem nós estamos dispostos a aprender com os nossos erros do passado. E isso é problemático, e isso explica por que um país que gasta tanto com educação está tendo resultados tão limitados. Mas não é tudo. Tem mais dois componentes importantes. Um deles é muito claro nessa frase do primeiro-ministro de Singapura. O primeiro-ministro de Singapura, ele diz: para um servidor público servir bem, é claro que ele precisa ter valores e motivos corretos, atitudes corretas, mas isso não é suficiente. Para um gestor público, em particular, um gestor educacional, ser bem-sucedido, ele precisa conhecer educação, ele precisa saber como alcançar os resultados que nós precisamos. Não adianta ele se esforçar de boa vontade se ele não sabe como alcançar esses resultados. Para isso, a gente precisa de gestores que tenham uma proposta de modelo de mudança. Ou seja, ele tem que dizer para a gente o seguinte: olha, com os recursos que eu tenho, eu vou ser capaz de alcançar os resultados que almejamos, porque eu vou tomar as seguintes medidas, e as seguintes medidas têm as seguintes relações causais que vão levar aos resultados que nós almejamos, né? O Brasil tem um exemplo bem sucedido nessa área. Por décadas, nós lutamos contra a inflação. Por décadas, a nossa política monetária foi um desastre. Até o momento que a gente falou: chega, vamos fazer uma política monetária onde o Banco Central sabe o que ele está fazendo. Ou seja, todo presidente do Banco Central tem que ir ao Congresso e dizer como ele vai gerenciar a inflação, como ele vai gerenciar a taxa de juros, como ele vai gerenciar o câmbio, e se ele sair de certas bandas pré-definidas, ele tem que voltar ao Congresso e explicar por que ele está saindo dessas bandas e que medidas ele vai tomar para fazer essas correções. Então, isso é o que está faltando na nossa educação: relações de causa e efeito. O que nós vamos fazer? Nós não podemos ser voluntaristas e simplesmente nos voluntariarmos e nos esforçarmos para alcançar resultados. Nós temos que ter certeza que aonde a gente está colocando o nosso esforço e o de milhões de professores é na direção correta. Então, nós precisamos daquilo que a gente chama de teorias de mudança. Nós precisamos garantir que nós não fazemos como está nesse exemplo aqui, onde alguém começou a construir uma ponte em cima de um oceano, e aí, obviamente, no meio do caminho, ele chegou à conclusão de que talvez ele deveria ter construído um barco e não uma ponte. Então, exatamente a mesma coisa a gente tem que fazer com a educação. Cada passo que nós damos em educação, a gente tem que saber por que esse passo é relevante, aonde esse passo vai levar, e então nós temos que ter um modelo de mudança completo para despender os nossos esforços no sentido produtivo. Por fim, o sistema educacional brasileiro, ele é realizado ele é um sistema descentralizado, onde nós temos o MEC, nós temos secretarias estaduais, secretarias municipais, e uma ampla cooperação da sociedade civil, que doa todo ano mais de R$1 bilhão para a educação pública brasileira. O que nós estamos precisando em todo esse sistema é mais cooperação entre os diversos agentes. Se o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais não cooperarem entre si no desenho e na implementação de uma política educacional pública, e a sociedade civil não colaborar e não cooperar, né, e não coordenar essas ações, nós também não conseguiremos um desempenho educacional adequado. Em suma, eu queria concluir, portanto, que o que nós vimos nesse vídeo é de que nós estamos nos esforçando muito em educação. Estamos gastando 6% do nosso PIB, R$1 bilhão por dia, e nós estamos aumentando esse esforço em 10% ao ano. Ninguém está se esforçando
tanto quanto nós no mundo. Mas nós estamos tendo resultados, um dos resultados piores mundo afora, muito aquém daquilo que a gente tem planejado no nosso Plano Nacional de Educação, muito aquém daquilo que está na nossa Constituição. Por que isso acontece? Eu tentei argumentar que isso está acontecendo por 4 grandes razões e todas têm a ver com requerem uma melhoria na governança. A primeira é que nós precisamos aprender com nós mesmos. Nós temos grandes educadores nesse país. Nós não precisamos olhar para o que acontece fora do Brasil, embora a gente possa também olhar para o que acontece fora do Brasil, mas nós não precisamos, porque nós temos experiências absolutamente fantásticas no território brasileiro. A questão é, vamos aprender com nós mesmos. O segundo ponto é, estamos cometendo uma série de erros. Isso não é a melhor coisa do mundo, mas pior do que errar é não aprender com os próprios erros. Uma das vantagens de errar é você poder aprender com esse erro e não cometer esse erro de novo. Então, uma das coisas que nós temos que mudar no Brasil é passar a aprender com os nossos próprios erros. A terceira coisa, gente, precisamos ter uma teoria de mudança. Se nós vamos fazer alguma coisa, nós precisamos conhecer a sequência lógica que leva da nossa ação, o que a nossa ação vai deslanchar de diversos resultados intermediários até nós chegarmos aos resultados que queremos alcançar. É necessário explicitar essa teoria de mudança. Caso contrário, nós nunca vamos ser eficazes. E, por fim, é essencial que os vários atores envolvidos na educação pública brasileira cooperem, colaborem, trabalhem juntos. Os sistemas municipais precisam precisam colaborar com os sistemas estaduais precisam colaborar entre si e com o MEC, e a sociedade civil precisa colaborar com todos esses entes. Eu acho que com essa mudança na governança da educação no Brasil, nós vamos ser capazes de transformar esse imenso esforço que a sociedade brasileira está fazendo na educação de R$1 bilhão por dia em resultados verdadeiramente alvissareiros e que façam com que o Brasil consiga alcançar as metas do Plano Nacional de Educação e aquilo que está estabelecido na nossa Constituição.